Você já viu uma mulher tão sem coração? Para atingir seus próprios objetivos, ela não se importava com os sentimentos de sua filha. Especialmente depois que soube que sua filha era casada com um homem rico, ela tentou usar todos os meios para conseguir o dinheiro da filha. Mas quando Zerra lhe disse que o casamento era falso, ela não acreditou. Ela diz a Zerra que desonrou a reputação de sua família. Zerra explicou que inicialmente por ter dinheiro para tratar seu pai, ela recorreu relutantemente a esse método. Mas sua mãe disse que, embora o casamento seja falso, Zerra deve torná-lo real. Ela acha que Zerra e Homer dormiram juntos, mas essas especulações não têm fundamento. Zerra ficou sem palavras. Neste momento ela recebeu um telefonema de Homer, que lhe disse para voltar para a mansão. Antes de sair, Zerra disse à sua mãe que ela absolutamente não deveria deixar a Lev saber sobre seu relacionamento mãe-filha. Se a Lev soubesse desse segredo, Zerra estaria em grandes apuros. Ao ouvir isso, a mãe de Zerra diz que quem ousar impedi-la de ficar rica será seu inimigo. Quando Zerra saiu da casa, Karen a viu. Karen bate na porta e pergunta à sua mãe por que ela não disse a ele que Zerra está em casa. Agora, a mãe de Zerra não o valoriza tanto quanto antes, porque o marido de Zerra é mais rico que ele. À noite, ela ligou para avisar Zerra que mesmo que a terra fosse destruída, ela não permitiria que ela terminasse esse casamento. Sem opções, Zerra decidiu mostrar-lhe o contrato de casamento. No dia seguinte, Zerra levou o contrato para a mãe e explicou que durante 6 meses, se quebrasse o contrato, teria que pagar uma grande indenização. Quando Zerra quer recuperar o contrato, sua mãe diz que ainda não terminou de lê-lo e pede a Zerra que deixe o contrato aqui. Depois que Zerra partiu, ela pensou em uma maneira de tornar esse casamento verdadeiro. Ela então conhece Homer e ameaça Homer com esse contrato. Ela diz que não vai deixar Homer se casar com Zerra de graça, suas palavras irritando Homer. Ela então pegou um cartão de visita de Homer e disse que entraria em contato com ele mais tarde. A mãe de Zerra sai alegremente da sala, de repente ela esbarra na Lev. Infelizmente o contrato caiu. Vendo a Led, a mãe de Zerra congelou. A Led pegou o contrato. Felizmente a mãe de Zerra reagiu a tempo, ela rapidamente recuperou o contrato. A Lev percebeu que devia haver um problema com o papel, então ligou para o subordinado. Deste lado, Homer conhece Zerra e pergunta por que ela deu o contrato para sua mãe. Neste ponto, Zerra defende sua mãe, dizendo que o que sua mãe fez foi para protegê-la. Mas Homer diz que todos os erros são dela, o que incomoda Zerra. Neste momento, a mãe de Zerra não sabia que ela estava sendo observada. No dia seguinte, a mãe de Zerra chega à mansão, bate na porta. Quem abriu a porta foi a empregada e, felizmente, Homer apareceu a tempo. Depois disso, Homer a levou para fora, mas ela deliberadamente falou alto para colocar Homer em uma posição passiva. Esta cena foi capturada pelo subordinado de Alev. Ao mesmo tempo, ele também diz a Alev que a mãe de Zerra está na mansão. Depois de receber a informação, Alev saiu imediatamente. Neste momento, a mãe de Zerra liga, suas ações fazem Homer se sentir desconfortável. A mãe de Zerra poupa temporariamente Homer, ela ameaça Homer que se ele não trouxer o presente de casamento para sua casa amanhã, ela trará o alto-falante para a mansão. Quando Homer viu a Led se preparando para sair, ele disse algumas frases para trazê-la de volta para casa. Homer sobe e ouve uma conversa entre Zerra e sua amiga. Zerra diz que não quer deixar Aissa saber que o casamento de Homer e Zerra é falso porque ela considera Aissa como uma amiga. Ao ouvir essas palavras, Homer sentiu mais simpatia por Zerra. Então ele ligou para seu amigo para que ele preparasse 5 milhões de libras em dinheiro. Para mostrar a Lev que seus sentimentos por Zerra são bons, ele prepara um jantar romântico. Vendo essa cena, a Lev ficou louca. No dia seguinte, Homer prepara o dinheiro e entra em contato com a mãe de Zerra. Ela chegou ao ponto de encontro. De repente apareceu um carro. Um homem estranho disse que ela tinha que entregar o papel que estava guardando. Você me dá dinheiro. Eu lhe darei o contrato. As palavras dela o enfureceram. Ele a agarrou pelo colarinho e tentou agredi-la, mas ele não esperava que ela o derrubasse. Ele imediatamente puxou uma faca, querendo esfaquear a mãe de Zerra, mas não esperava que ele fosse a vítima. Ao vê-lo deitado ali, ela ficou extremamente assustada. Neste momento, Homer aparece, a mãe de Zerra perde a paciência e aponta a faca para Homer. De repente, ela joga a faca e diz que tudo é culpa de Zerra. Homer diz que ela não deveria falar assim com a filha. Minha filha. Ela não é minha filha. Você entende? Eu não sou a mãe dela. Dê-me dinheiro. Caso contrário, farei Zerra morrer, arruinarei sua vida. Então ela jogou o contrato para Homer. Homer imediatamente chamou uma ambulância e levou Zerra para casa. Quando Zerra perguntou a ele o que aconteceu, Homer lembrou que a mãe de Zerra havia dito, ternura e simpatia aparecendo em seus olhos. Neste momento, a mãe de Zerra fugiu como uma mendiga, ela jogou seu telefone no mar. À noite, ela fugiu para casa, escreveu uma carta para a filha mais nova e deixou algum dinheiro. Quando ela saiu, de repente uma arma foi apontada diretamente para sua cabeça. Esta mulher gananciosa está em perigo de vida.
Para viver, a mãe da Zerra deu o endereço residencial de Zerra para Keren. Então ela rapidamente fugiu. Keren chega na frente da mansão. Ele decide fazer Zerra pagar. No dia seguinte, quando Zerra soube que sua mãe estava desaparecida, ficou extremamente preocupada com ela. Homer diz a ela para se acalmar, mas Zerra o culpa pelo que ele fez com sua mãe para fazê-la fugir. Homer apenas ficou em silêncio e olhou para Zerra com olhos solidários. Zerra volta para casa e conforta sua irmã e seu pai. De repente, Keren aparece. Ele então deliberadamente diz que o desaparecimento da mãe de Zerra é por causa de Homer. A princípio, Zerra não acredita, mas Keren diz a ela que antes de a mãe de Zerra desaparecer, ela repetidamente disse a ele que Homer a estava ameaçando. As palavras de Keren causaram dúvidas a Zerra. Zerra encontra Homer e pergunta onde ele escondeu sua mãe. Homer não quer explicar a ela. Zerra acusa Homer de assassinato. Ela rasgou o contrato e deixou Homer. Quando Homer quis ter uma conversa séria com Zerra, ele recebeu um telefonema. A doença de Aissa se repete e ela é hospitalizada porque sua irmã mais velha, Homer, deve manter Zerra a todo custo. Mas Zerra discorda, ela só quer sair deste lugar. Esta cena foi vista por Keren. Depois Homer levou Zerra embora. Keren imediatamente os persegue e no caminho, Zerra constantemente critica Homer. Homer a leva para uma mansão na encosta da montanha. Zerra pensou que Homer queria prendê-la, mas na realidade, ele só queria falar seriamente com ela, mas agora ela precisava se acalmar. Keren estava do lado de fora, ele estava prestes a sacar sua arma, mas percebeu que não a trouxe, então ele só podia voltar para o carro. À noite, Zerra se acalmou e pensou cuidadosamente nas palavras de Keren. Ao enfrentar Homer, ela era um pouco tímida. Homer pergunta a Zerra por que quando ela deu o contrato à mãe, ela não pensou nas consequências. Neste ponto, Zerra percebeu seu erro. Quando os dois estavam prestes a sair, Keren apareceu com uma arma. Ele intencionalmente disse que foi Homer quem arruinou a família de Zerra. Quando Zerra queria parar Keren puxou Zerra para ele. Homer não teve medo, ele imediatamente recuperou Zerra. Keren imediatamente abriu fogo. Esse cara rico levou o tiro por sua esposa falsa. Na verdade, ele já estava apaixonado por Zerra. Zerra enlouqueceu, constantemente repreendendo Keren, mas Keren queria levá-la embora. Zerra lutou para se afastar dele. Keren se irrita e aponta a arma para Zerra. Zerra o ignorou. Keren ameaçou matar Homer, mas Zerra imediatamente usou seu corpo para proteger Homer. Neste ponto, Keren pergunta a ela se Zerra amava Homer e estava pronta para morrer por ele. Keren fica com raiva e diz que ama tanto Zerra. Vendo Zerra não responder, ele puxa Zerra e quer matá-la. Felizmente, a polícia apareceu a tempo. A essa altura, Homer havia recuperado a consciência. Mas ele não queria ir para o hospital, só queria tratar a ferida em casa. Enquanto Zerra tratava o ferimento de Homer, Homer pegou sua mão. Experimentando o perigo, Homer percebeu o quão importante Zerra era para ele. O médico examinou a ferida e disse que a ferida no braço não era muito grave. No dia seguinte, a Lev apareceu e disse que trouxe comida para os dois. Embora Homer e Zerra tentassem se esconder, a Lev ainda descobriu que Homer estava ferido. Depois disso, Homer disse a Les para ir para casa, mas obviamente a Lev não deixaria passar a oportunidade de descobrir a verdade. Nos dias que se seguiram, Zerra cuidou de Homer com muito cuidado. A distância entre os dois foi diminuindo gradualmente. A irmã de Keren soube que seu irmão estava sob custódia, mas não sabia que crime seu irmão havia cometido. Por aqui, Homer e Zerra voltaram para a mansão. Finalmente, ela tem permissão para visitar seu irmão e sabendo o motivo pelo qual seu irmão foi preso, ela o aconselha a desistir de Zerra, mas é claro que Keren não a ouvirá. Infelizmente, Zerra continuou a interpretar mal Homer, pensando que Homer queria prejudicar seu pai, então ela discutiu com ele. Quando Zerra foi à fábrica de seu pai, descobriu que alguém havia feito um pedido de seu pai. Mais tarde, ela descobriu que a pessoa que fazia o pedido era Homer. Zerra sabia que ela não entendia Homer. Zerra volta para casa e acidentalmente descobre o dinheiro deixado por sua mãe, mas acha que o dinheiro está relacionado a Keren. Para descobrir a verdade, ela foi até a prisão para conhecer Keren. Essa cena foi vista por Homer. Esse cara é muito azarado. Acabou de receber uma bala de seu inimigo do amor. Alguns dias depois, ele descobriu que sua esposa estava visitando o inimigo do amor. Na prisão, Keren não esperava que Zerra viesse encontrá-lo, mas assim que viu Keren, perguntou à mãe onde ela estava. Mas Keren estava completamente alheio. Zerra pergunta sobre o dinheiro que ela encontrou acidentalmente, mas Keren diz que não deu o dinheiro para sua mãe. Keren diz a ela que ela deveria repensar, foi Homer quem deu o dinheiro à mãe de Zerra. Zerra parecia entender alguma coisa, mas ela teimosamente acusou Keren. A inteligência de Zerra enlouquece Keren. Ele revela que foi sua mãe quem lhe deu o endereço da mansão. Então quem não quer o endereço revelado e quem se beneficia depois que sua mãe desapareceu? Neste ponto, Zerra pensou com cuidado e descobriu que Homer era o único a se beneficiar disso.
Keren ameaça Zerra que assim que ele sair daqui, ele vai roubar Zerra de volta. Mas Zerra o odiava tanto, quando ela estava prestes a sair, Keren a segurou, mas logo ele foi dominado pela polícia. Embora Homer quisesse perguntar a Zerra por que ela conheceu Keren, ele decidiu ficar quieto. Na manhã seguinte, o telefone de Zerra tocou e Homer atendeu imediatamente. Quem ligou para Zerra foi Keren. Homer não respondeu e escutou silenciosamente o que ele disse. Você está ouvindo? Neste ponto, Homer respondeu às suas palavras. Assim que Keren ouviu a voz do homem, ele enlouqueceu. Depois que Homer se apresenta, Keren ameaça matar Homer assim que ele sair. Você deve encontrar um cemitério. Keren pede a Homer para dar o telefone a Zerra, mas Homer diz que ela está tomando banho. Ao ouvir isso, Keren ficou bravo e descontou sua raiva no telefone. Agora, Homer estava completamente apaixonado por Zerra. Ele não contou a Zerra sobre o telefonema de Keren, então só pôde ficar com raiva em silêncio. Quando a irmã de Keren o visita, ela aconselha seu irmão a desistir de Zerra, mas Keren se recusa. Isso fez a irmã de Keren sentir que seu irmão era um intolerante. Deste lado, Zerra descobriu há poucos dias que Homer havia salvado um homem. Quando o homem recobrou a consciência, ele disse que havia conhecido uma mulher, mas no local a polícia não viu nenhuma mulher. As palavras da polícia levaram Zerra a especular que a mulher era sua mãe. Esse é um homem rico azarado. Por se apaixonar por esta moça, decide suportar tudo sozinho, mas ela suspeita que ele colocou a mãe dela em perigo. Quando Zerra perguntou a Homer por que não respondeu à pergunta da polícia, ele explicou: Você está preocupada por sua mãe. Não quero mais mencionar isso, senão você vai ficar mais triste. Além disso, se me entende mal, isso não é bom. No entanto, Zerra negou o ponto de vista de Homer, fazendo com que sua conversa terminasse em frustração. Na manhã seguinte, a empregada entregou um recibo bancário para Zerra. Ela descobriu que a data no recebido é a dia em que sua mãe desapareceu. Imediatamente se lembrou das palavras de Cara, assumindo que Homer tinha feito algo com sua mãe. Quando perguntou isso ao Homer, ele calmamente respondeu: Ah, é? Depois, entregou-lhe um envelope. É um cartão de banco. Homer disse que ela e sua irmã poderiam usá-lo para fazer compras, mas Zerra recusou firmemente. Na empresa, Homer disse a seu amigo que Zerra tinha visto o recibo bancário. Seu amigo o aconselhou a contar a verdade a Zerra, caso contrário, os dois teriam se entendido mal ainda mais. Ouvindo isso, Homer decidiu contar-lhe toda a verdade. Ele tirou o contrato do cofre. Infelizmente, Zerra viu o primeiro. Ela pensou que sua mãe está guardando este contrato, mas agora está com Homer. Isso sugere que Homer fez algo prejudicial à mãe dela. Ela rasgou o contrato, dizendo que tudo estava acabando. Homer queria explicar, mas Zerra não lhe deu uma chance. Ela pensou que o desaparecimento da sua mãe tinha a ver com Homer, mas Homer negou este pensamento. Homer pediu ela para se acalmar, mas Zerra assume que Homer prejudicou sua mãe, significando destruir sua família. Depois, saiu do quarto com raiva. Homer não se atreveu a discutir com ela no jardim porque tem medo de que sua irmã mais velha. Zerra então pegou um táxi e saiu. Homer então chegou para a casa dela. No começo queria explicar a ela, mas quando Homer se lembrou da cena naquele dia, ficou em silêncio. Ela ainda pensa nos sentimentos da Zerra. Sem escolha, ele disse que Zerra havia violado os termos de seu contrato, mas ela não estava interessada neles neste momento. Homer disse: Sua mãe usou este contrato para me ameaçar. Só posso usar o dinheiro em trocá-lo. Zerra estava muito brava. O dinheiro? Acha que o dinheiro pode comprar tudo? Os dois continuam a discussão. Homer disse que Zerra não seguiu as regras, enquanto ela disse que ele era um homem mau, fazendo Homer sair com raiva. Depois pensou na doença da sua irmã mais velha, por isso, teve de levar Zerra de volta de qualquer maneira. Neste momento, Zerra e sua irmã mais nova estavam no café. Quando Zerra vai ao banheiro, algo inesperado aconteceu. Porque o pai dela estava gravemente doente, ela concordou em ser a esposa de um homem rico por meio ano. Infelizmente, ele pensou que Zerra era uma pessoa astuta, então pediu-lhe para assinar um contrato. Mas agora descobriu que estava se apaixonando profundamente por ela. Ele queria conversar com ela, então foi até a casa dela. Neste momento, recebeu a notícia que uma explosão ocorreu em um café e o nome de Zerra apareceu na lista de vítimas. Homer estava muito preocupado, batendo na porta de casa da Zerra muitas vezes, mas ninguém apareceu. Então, ele ligou para Zerra, mas ninguém atendeu. Ele rapidamente dirigiu até o hospital. Ele então descobriu que Zerra não está neste hospital, deixando-o ainda mais preocupado. Ele foi ao outro hospital, mas não conseguiu encontrá-la. Neste momento, Homer recebeu a notícia de que Zerra estava na sala de emergência. Ele hesitou por um momento e entrou dentro, mas não foi Zerra. Quando estava prestes a ir para o próximo hospital, viu Zerra. Ele imediatamente abraçou Zerra. Vendo que Zerra estava segura, ele respirou um suspiro de alívio. O que está fazendo aqui? Está bem? Zerra, sente-se. Sente-se. Tudo bem com você? Não está ferida, certo?
Homer não conseguiu conter seu amor, mas Zerra se recusou a voltar para casa. Parece que Homer não ouviu suas palavras, a seguiu, temendo que ela desaparecesse de repente. Pouco tempo depois, Zerra, seu pai e sua irmã ferida saíram do hospital. Neste momento, Homer ainda estava lá. Quando voltou para o quarto, Homer pegou o perfume e tocou no pente de Zerra. No dia seguinte, Zerra se encontrou com o advogado porque queria o divórcio. O advogado pediu os documentos pessoais, mas não estavam com ela. Neste momento, a polícia entregou os documentos pessoais de Zerra ao escritório de Homer. Sabendo isso, Zerra foi ao escritório de Homer. Homer queria que Zerra diminuísse sua voz, mas ela recusou. Logo depois, a irmã mais velha de Homer apareceu. Homer então recebeu um telefonema do advogado de Zerra. Ele anunciou que Zerra quer o divórcio dele, então queria marcar um encontro com ele. A esposa que este homem comprou queria se divorciar com ele. Ela não informou diretamente com ele, autorizou seu advogado a informá-lo nesta notícia, deixando Homer sentir-se muito triste por ele ter se apaixonado por ela. Ontem estava preocupado com a vida dela, mas hoje, aquela moça queria o divórcio. Zerra queria pegar seus documentos pessoais de volta para que ela pudesse encontrar seu advogado com o objeto de completar o processo de divórcio o mais rápido possível, mas Homer recusou. Zerra teve de voltar para a mansão com ele. Depois de obter seus documentos pessoais, Zerra queria sair, mas Homer a ameaçou porque quebrou as regras do contrato. Infelizmente, Zerra não tem mais medo disso. Ela disse: "Exceto da minha família, posso desistir de tudo." Então ela saiu enquanto Homer estava profundamente angustiado. No dia seguinte, o advogado de Zerra conheceu Homer. Quando Homer recebeu a procuração, imediatamente rasgou e disse que nunca se divorciaria. Sem escolha, o advogado teve que sair antes. Mais tarde, Homer queria conversar com Zerra, mas ela recusou. Homer pegou a maçã e bateu na porta de Zerra novamente. Quando ela queria fechar a porta, Homer entrou. Pouco depois, a campainha tocou. Zerra apressadamente escondeu Homer na sala. De fato, o pai de Zerra voltou para casa. No início, queria que quando tudo estava dormindo, Homer vai sair, mas seu pai dormisse na sala de estar, então, Homer passou esta noite lá. No dia seguinte, Zerra preparou o café da manhã para Homer, mas seu telefone tocou novamente. Zerra perguntou ao Homer por que a polícia queria encontrá-lo. Parece que queria esconder todas as coisas. Homer disse: "Sabia porque sua mãe não voltou. Está me ameaçando? Acho que minha mãe não fugiu. Você a sequestrou." Homer não respondeu e foi embora. A irmã mais velha de Homer notou algo incomum, então, marcou um encontro com Zerra. Quando entraram em um café, ela desmaiou. Zerra estava extremamente preocupada e pediu ajuda urgentemente.